tarde, muito prazer. Uma videoaula para vocês, para ajudar no trabalho que está sendo feito online, tá? Mas com todo cuidado, com toda a dedicação para que vocês consigam absorver o conteúdo, tá? Então, nossa disciplina é empreendedorismo. Eu vou iniciar, vou deixar para vocês, vou colocar um link na plataforma para que vocês tenham acesso e ajude na aprendizagem de vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai apresentar, o conceito de o que é empreendedorismo, né? Então, exercício. Pense vamos fazer o primeiro exercíciozinho, tá? Se tivesse sala de aula, tá? Pense numa pessoa que você considera ser empreendedora e responda. Por que você escolheu? Por que você escolheu essa pessoa para ser empreendedora? Quais as características que essa pessoa tem para que você faça essa escolha, tá? Você se parece com essa pessoa? Tá? Então, são perguntas que a gente sempre deve fazer, para você começar a pensar o que é empreendedor, tá? O que é empreendedor? Definição, origem da palavra francesa, entrepreneur, significado simplificado. Aquele que assume risco e começa algo de novo. É aquela pessoa que está visualizando alguma coisa, que está tentando começar alguma coisa, tá? E assumindo risco nessa empreitada, tá? Histórico. Primeiro, as pessoas que pensaram dessa forma foi Joseph Schumpeter, em 1950, no livro Criatividade e Sucesso com Inovações. Depois, em seguida, tem Peter Drucker, em 1970, Assumir Risco também. Então, empreendedor é quem é? Aquela pessoa inventor, visionário, aquela pessoa que tenta inventar alguma coisa, tenta ter uma visão do futuro, tá? O empreendedor está sempre um passo adiante da realidade dele, tá? Está sempre vislumbrando alguma coisa lá na frente. Algumas características que você do empreendedorismo você pode identificar: mudanças organizacionais, aquela pessoa que tenta mudar alguma coisa que é feita de uma forma, ele tenta fazer diferente para fazer a diferença nessa mudança, tá? A terceirização, a otimização de custo, empregabilidade, a pessoa que ele está tentando criar alguma coisa, ele tem como objetivo também a empregabilidade dele e de outras pessoas, tá? Oportunidade de negócio, você vai ter mais oportunidade no negócio, alguma coisa, vai criar um produto novo, alterações em relações de trabalho, de repente você é visionário, você vislumbrou a educação à distância, pronto. Você desenvolveu a educação à distância. Então, vai haver alterações nas relações de trabalho? Sim. As pessoas vão começar a trabalhar em casa, o aluno vai começar a estudar em casa, ele vai poder disponibilizar mais do tempo dele, ele não vai, nas grandes cidades, ele às vezes tem dificuldade de fazer um curso superior exatamente pela essa questão de locomoção. Então, se você estiver em casa, você fez uma alteração nas relações de trabalho. E nas relações de ensino também, tá? Que nem está aqui, mas a gente já está complementando. A globalização facilitou muito isso, tá? De que você começasse a ter relações diferentes. A qualidade criativa e inovação. Então, tudo isso são coisas que você, quando está tentando criar alguma coisa, está tentando visar, você está sempre pensando nesse tipo de coisa que você vai aprender, tá? Você vai inovar. Avanço tecnológico, você vai se utilizar da tecnologia. Por exemplo, agora é um momento muito atual, né, de pandemia. Então, o que está se fazendo? A tecnologia já existia aí, né? Só que de repente, era subutilizada na sala de aula, entre as relações pessoais. Então, o que você está dizendo? Você está se apropriando de uma coisa que já existia, mas está se apropriando por quê? Porque houve necessidade pelo momento atual, tá? Então, exigência de aprendizagem visando a potencialização de comercialização necessária e manutenção, a criação ou ampliação de negócios. Então, essas são as pessoas que têm aquela síndrome de empregado. Ele tem até o conhecimento, mas ele não consegue sair daquela condição de empregado e passar para a condição de empreendedor, tá? O empreendedor, ele tem algumas características que são bem próprias dele, tá? Ele possui habilidades técnicas, possui habilidades gerenciais, é disciplinado, disposição para assumir riscos, inovador, ousado, persistente, visionário, tem iniciativa, corajoso, humilde, apaixonado pelo que faz, principalmente, tá? Você tem que ser apaixonado pelo que faz. Você sendo apaixonado pelo que faz, você vai elencar todas essas características a seu favor, tá? O empreendedor, processo de desenvolvimento. Primeira etapa, autoconhecimento. Ele precisa se autoconhecer se realmente ele é empreendedor.
Segunda etapa, ele tem que ter o perfil. Terceira etapa, aumento da criatividade. Você precisa ser criativo. O empreendedor, ele é sempre criativo, tá? A quarta etapa, processo visionário, aprender a identificar oportunidades. Às vezes a oportunidade está ali, você só não consegue identificá-la, né? Então, você precisa praticar essa maneira de identificar as oportunidades. Quinta etapa, network, rede de contato, fazer dessa sua rede de contato, de todas as mídias, de todos que você tem acesso, WhatsApp, network, todos os network, tudo aquilo que você tem acesso de divulgação, você tem que usar a seu favor, tá? Análise de viabilidade, você precisa analisar se aquilo que você vai estar tentando empreender é viável ou não, tá? A sétima etapa é o plano de implantação e a oitava etapa é a capacidade de negociação e de apresentação. Você precisa saber negociar e saber apresentar suas ideias, tá? Porque às vezes você tem uma grande ideia, mas você não consegue totalmente identificar ela. E essa falta de capacidade de apresentação, às vezes não possibilita interesse nas pessoas de financiar aquele seu projeto. Então, isso é bem... Você tem que ter essa capacidade de apresentar, de negociar o seu projeto. O intraempreendedor é aquela figura, definição, uma pessoa empreendedora, mas dentro da própria organização. Ele não quer ser o dono do negócio, ele não é o dono do negócio, mas dentro da organização, qualquer empregado ele pode ser um empreendedor. Aí essa pessoa, essa figura se chama o intraempreendedor, porque ele está dentro da própria organização. Perfil dos empreendedores, aí tem característica, gerente, empreendedor, intraempreendedor. Característica, motivação do gerente ao poder, do empreendedor é lideração, automotivação, do intraempreendedor, liberdade na empresa organizacional. É porque o slide, ele, como está ampliado, ele fica ruim. As atividades são delegar a autoridade do gerente, do empreendedor, ele vai o quê? Arregaçar colaboradores, vai arregaçar as mangas para conquistar colaboradores, e do intraempreendedor, aquele que está dentro da delegar autoridade, tá? A competência, administração política do gerente, do empreendedor são negócios, gerência política, e do intraempreendedor são empreendedorismo e responsabilidade política. Os interesses, autodisciplina da empresa, tecnologicamente do empreendedor, e definir. Gente, eu não estou conseguindo enxergar direito, talvez para você seja melhor, tá? Aí os erros do gerente, do empreendedor e do intraempreendedor. As decisões também são diferentes do gerente, do empreendedor e do intraempreendedor. O sistema também são diferentes, tanto do gerente, do empreendedor e do intraempreendedor. E as relações, a hierarquia, negociação e do intraempreendedor dentro da própria empresa, tá? Então, como posso me tornar um empreendedor? A necessidade tem 10 itens aí que foi colocado, tá? Que são necessidades que você, de repente, se torna um empreendedor. Necessidade de realizar alguma coisa. Disposição de assumir risco. Capital social favorável. Preparação, educação, conhecimento e estímulo. A pessoa, antes de montar um negócio, ele vai todo procurar essa educação, esse conhecimento, para que quando ele monte um negócio, ele tenha esse conhecimento já com ele, tá? Interesse convergente, persistência, principalmente, fazer uso da liberdade. Não, ninguém pense que você, quando se torna empreendedor, você vai trabalhar a hora que quer. Pelo contrário, às vezes você trabalha mais do que quando você é empregado. Autocrítica com humildade, você precisa fazer uma autocrítica, mas de certa forma descendo do salto para que você consiga crescer, tá? O objetivo é o bem comum. E lidere os recursos. Você precisa saber liderar esses recursos. Afinal de contas, você está empreendendo. E nem sempre no começo você vai ter lucratividade. Você precisa liderar esses recursos. De que forma eu vou, aonde eu vou aplicar, de que forma eu vou aplicar, em que tempo eu vou aplicar. Tudo isso precisa ser pensado, tá? Identificando oportunidade, identificando necessidade, observações de deficiências, observação de tendência,
A tendência do mercado tá para que ramo, para esse, para aquele. Então depende muito do momento, né? A gente sabe que o empreendedorismo está muito ligado à economia. A economia ela está muito ligada ao que acontece na sociedade como um todo, né? Procura de outras aplicações, benchmark, tá? Tudo isso são coisas que você tem que estar identificando a oportunidade. Você precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado. Forma de empreender, montar um negócio do ponto zero, comprar uma nova franquia. Aí você, nessa opção de nova franquia você pode ser nacional, estrangeira, antiga, um lançamento. Tudo isso são oportunidades que vai surgindo para você, tá? Comprar um negócio em marcha, uma franquia também pode ser, uma empresa, uma participação. Você de repente pode comprar uma franquia que já existe, que a pessoa de repente por algum motivo precisa mudar, né? Ou comprar uma empresa, a pessoa precisa vender aquela empresa, você vai lá e compra a empresa já montada. Ou você simplesmente resolve participar de uma outra empresa, comprando ações, entrando como sócio, ou abrir uma ONG. São opções de forma de empreender, tá? Os cuidados que você tem que ter: controle de ansiedade, grau de exigência e perfeição, atitude profissional, escolha dos sócios, equilíbrio emocional. E aí você tem que ter o cuidado com as frustrações e os exageros. Pensamento positivo, mas não irreal, tá? Sempre o pensamento positivo, mas não de forma irreal. 5 fatores para o sucesso, quando você vai empreender. O sucesso está ligado aqui: ser criativo, assumir responsabilidade, não culpar ninguém nem ninguém. Busque conhecimento, sempre observe e permita, tá? Fatores para o sucesso. Isso aqui é uma figura tirada desse momento gestão do blog.com.br, mas que tudo isso aqui são fatores que vai contribuir para que apontam o meio que é exatamente o sucesso. Análise de viabilidade, preparando o projeto. Quando você já decidiu o que ia fazer, decidiu de que forma ia empreender, aí você já vai começar a análise da viabilidade desse seu projeto. Aí você tem que observar isso aqui, ó, mortalidade de empresa. Taxa de mortalidade de empresa, normalmente nas empresas de 1 a 5 anos. Em um ano, a gente tem 29% de mortalidade dessas empresas. No segundo ano, 42%. No terceiro ano, 53%. No quarto ano, 56%. E no quinto ano, 56% de mortalidade. Permanece o mesmo valor. Só que aí você tem... Essa fonte de pesquisa foi o Sebrae, tá, gente? Então, é muito importante que nesses primeiros anos você dedique uma atenção especial à empresa, ao cuidado, ao zelo, para que você não entre numa estatística dessa. Mortalidade de empresa, antes de abrir, não conhecia e não procurava levantar informações. Aí é bem maior, qualificação de mão de obra, número de clientes, número de concorrente, melhor localização. Então, tudo isso aí no seu projeto, você tem que estar preocupado com todos esses elementos, tá? Eu preciso saber onde eu vou colocar, se aquele local que eu vou colocar, a renda comporta. Se eu tenho mão de obra para executar isso, qual a quantidade de número de clientes que eu vou ter, quem são meus concorrentes. Importantíssimo, né? Você saber quem são aquelas pessoas que já operam naquele mercado. Um exercício para vocês, que vai ficar para vocês fazerem e postar no portal, tá? Imagine que você pensou em abrir seu próprio negócio. Define o primeiro passo que você daria para a tomada de decisão se vai ou não seguir com o projeto. Atividade 1, você vai postar lá no AVA, tá? Pré-requisito para iniciar um empreendimento. Conceito de negócio, levantamento de informações, dado do mercado, recurso financeiro, precisa saber os dados do mercado, esse mercado tá bom mesmo, tá bombando. Recurso financeiro, tem recurso para financiar? Quais são as barreiras que eu devo encontrar? De repente um comércio já antigo, que tem uma clientela grande, tem uma qualidade boa, as oportunidades que eu vou ter. Aí eu tenho que pensar quais são as oportunidades. São exatamente daquilo que o concorrente deixa de fazer ou que ele está deficitário. A expectativa que eu tenho quando eu vou fazer esse levantamento, qual a expectativa que eu tenho, que eu vou crescer bastante, que eu tenho mercado para me expandir,
Que investimento? Como é que eu vou, onde é que eu vou arrumar recurso disponível? A gente facilitador de contatos, habilidades existentes, tem rede de contato suficiente, tenho amigos que podem me financiar, são as habilidades que eu tenho para conseguir isso aí. Vou atrás no mercado. Visão prática de atributo, qualificação e adjetivo do negócio, produto ou serviço. Aí pode ser o quê? Durável, rápido, prático, caro, barato, conveniente, arrojado, novo, moderno, clássico, jovem, universal, flexível, complexo, leve, pesado, robusto, inovador, confiável, preciso, ético e etc. Então, existem várias especificações de produto ou serviço que eu posso escolher, né, para montar o meu negócio, para empreender. Tá? Compare com seus concorrentes. Seu negócio, produto é diferenciado? É importante que seja diferenciado, tá? Que esse produto que você traga para o mercado, ele agrega um valor novo. Porque se for o mesmo produto, aí você vai ficar muito parecido com o outro. Então, é interessante que você, ou se for o mesmo produto, que você tenha maneira diferente de vender, maneira diferente de abordar o teu cliente. Análise do mercado, como posso crescer. Você pequenininho lá, ó, dentro do subconjunto, o teu concorrente aqui e o mercado bem grande. Então, eu posso crescer todo esse espaço, mesmo sem atingir o meu concorrente, tá? Eu posso deixar o meu concorrente lá e, de repente, eu vou crescer todo o espaço que tenho no campo C. Então, tem muito espaço para crescer, ainda tenho espaço para me expandir mais ainda, além do mercado. Eu posso criar um mercado novo. As ferramentas de avaliação, preparação de um plano de negócio, avaliação dos resultados. Então, preparo o plano de negócio, implementei, preciso avaliar os resultados. Análise de risco e de cenários. Aconteceu um fato novo, é um risco. O cenário mudou. Que estratégia eu vou utilizar para acompanhar esse cenário novo? Por exemplo, que estratégias os comerciantes estão usando hoje, o empreendedor está usando? Aquele que era, por exemplo, o comerciante de restaurante, ele teve que aderir a teve uma estratégia nova. Implementar o delivery para quê? Para que ele continuasse no mercado. E esse plano de implementação tem que ser muito rápido, porque o mercado ele exige uma certa habilidade, tá? Do empreendedor. Revisão e reprogramação, sempre que necessário. Você precisa, se precisou, você se reprograma. Não existe projeto engessado. Todo projeto ele tem que ter uma flexibilidade. Análise financeira, então, investimento. No investimento, você vai analisar número de clientes, gasto por transações, custos operacionais, mais o RP, resultado por produto ou operação padrão, que isso vai me gerar o quê? Um lucro. Menos os meus custos administrativos, que vai me gerar a percepção do valor da marca e, no final, o valor da empresa, tá? Como é que vai ser a minha empresa? Eu somo todo mundo, subtrai os meus custos administrativos que eu tenho e, no final, eu vou ter o valor da minha empresa. Se eu tiver uma boa gestão de tudo isso, o meu valor da empresa vai ser sempre crescente, tá? Dados necessários para a tomada de decisão, então eu preciso ter objetivo, investimento, resultado esperado, plano de crescimento de receita, sempre crescer, essa é a máxima do empreendedor. Dificuldades e facilidade, o que você tem que fazer? Daquela sua dificuldade, você arrumar uma maneira nova de fazer. Então, da dificuldade, você gera uma facilidade. E dos riscos, você cria um novo cenário. Aconteceu alguma coisa que te colocou em posição de risco, você arruma um novo cenário para mudar isso. O processo de planejamento estratégico, que começa aqui, ó, declaração de visão e missão do negócio. Preciso definir a visão e missão do negócio. E nessa definição, análise do ambiente externo, que eu vou ter formulação de metas e objetivo, análise do ambiente interno. Então, eu preciso fazer a análise do ambiente interno e do ambiente externo. Formulação de estratégia, como é que eu vou enfrentar isso, a implementação e o feedback e controle. Sempre eu preciso implementar e depois ter o controle e o feedback. Eu preciso retornar com isso aqui para saber se esse modelo, esse aqui é o modelo de Klotter, tá? Você precisa fazer todas as etapas e no final ter o feedback para você ter o controle. Se esse seu modelo aqui está dando certo nessa empresa. A implantação, o projeto da ideia, fazendo acontecer. Aqui você já está fazendo
já está de fato fazendo acontecer o seu projeto, tá? Atitude do empreendedor, autoconhecimento, perfil do eu empreendedor, eu como empreendedor. Aumento da criatividade, sempre. A criatividade, ela não acontece e ela estagna depois, tá? Você sempre tem que ser criativo. Processo visionário, isso é constante também. Rede de relações, precisa cada vez se expandir cada vez mais, tá? Avaliação das condições para elaborar um plano. O plano de negócio propriamente dito. A capacidade de negociar, apresentar uma empresa. O compromisso com a implementação. Preciso implementar, eu não só crio e depois deixo que alguém faça isso. Não, eu preciso participar de todas as como empreendedor. O exercício, considere que seu projeto de empreendimento é atrativo e que você já tomou a decisão de seguir em frente. Quais as principais barreiras que você vê para a sua implantação? Como você pensa em superar? Aí você vai lá naquela coisa, as dificuldades e a maneira que você vai superar essas dificuldades. Lembra que a gente falou lá atrás? Superando barreira, plano de negócio com análise de risco e de cenário, treinamento gerencial, preciso fazer um treinamento da parte gerencial, planejamento tributário, preciso planejar tributariamente o que eu vou pagar, ter condições de pagar. Checagem das influências dos stakeholders, são exatamente aquelas pessoas interessadas no negócio, tá? Estudo setorial do negócio, reavaliação do modelo de gestão. Sempre que você encontrar uma dificuldade, você precisa fazer uma reavaliação do modelo de gestão. Esse modelo está satisfatório ou eu preciso implementar alguma coisa, mudar alguma coisa? De repente, remanejar um funcionário de um setor para o outro, ele vai produzir mais ali do que estava no anterior. Criar metodologia do processo criativo, busca de recurso e inovação, benchmark, mapeamento do mercado. Então, você está de olho no mercado, o que está acontecendo, o que eu posso mudar, o que eu posso inovar, né? Esperando barreiras financeiras, aí a verificação do valor real necessário, definição dos objetivos realistas, você é visionário, mas não fora da realidade, tá, gente? Aplicação com rentabilidade máxima, financiamento pequeno, otimização do financiamento, eu preciso otimizar esses meus financiamentos, mesmo ele sendo pequeno, tá? O controle do fluxo de caixa, sempre. E início da época certa. Você precisa iniciar na época certa. Precisa escolher o momento para você começar o seu negócio. Esperando barreira financeira, elevação rápida das vendas, marketing, tudo que tiver alcance para você alcançar essa elevação muito rápida das vendas, tá? Planejamento pessimista, deixa de lado. Cuidado com as contas a receber. Precisa saber como é que você vende, como é que essas contas a receber. Você vai correr muito risco. Minimização dos custos fixos. Mínimo, tá? Tente economizar ao máximo. Proteção da margem. Essa margem de lucratividade. Manutenção dos credores. E controle da operação. Em todos os momentos. Superando barreira financeira, recursos existentes, sociedade, financiamento tradicional, mercado de ações, são onde você vai poder o quê? Superar as barreiras financeiras, tá? Você vai conseguir arrumar recursos na própria sociedade, o financiamento tradicional, que é nos bancos, mercado de ações, colocar a empresa, dividir em ações, colocar no mercado, fundo de investimento, preciso fazer um fundo de investimento, isso vai me dar lucratividade. Os anjos são aquelas pessoas que têm o poder de trazer aquela paz para a empresa, a paz financeira, né? O capital de risco, preciso ter sempre em mão, as ONG, o arrendamento, provisões para investimento, preciso ter sempre provisões para investimentos, as franquias, programa de fomento, custo do recurso. Qual é o preço do capital? É o juro, né? Então, sempre tem que estar muito atento a isso. Quanto mais você trabalhar com capital próprio, melhor vai ser para a sua empresa. Superando barreiras operacionais, as incubadoras de empresa, as consultorias, o ciclo interno de discussões, sempre tá muito atento, muito antenado, todo mundo fazendo parte de uma equipe, porque isso é muito importante como empresa, tá? O centro de empreendedorismo, incentivar sempre empreendedores, não só o externo, mas o intraempreendedor, é importantíssimo que você estimule isso. As empresas junto, instituto de apoio.